Boa tarde, amados e amadas do Senhor. Hoje o nosso estudo do livro dos Salmos é o capítulo 120, em que o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará os que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas terras de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já eles estão em guerra. Então aqui, amados, esses salmos, ele diz assim: ele me ouviu. A ideia predominante neste salmo de peregrinação é que Deus, que criou os céus e a terra, vigia aqueles que nele confia e na sua palavra e tem cuidado deles. Nenhum mal poderá destruir sua comunhão com Deus. Aqui, amados, eu separei um versículo para nós lermos, que fala lá em Romanos, capítulo 8, do 28 ao 39, que diz assim, a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então aqui também diz mais: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui é um cântico de vitória. Deus é por nós. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Então aqui, amados, continuando aqui o estudo, aqui ele mostra-nos que Deus, ele nos ouve. Quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém, amados. Não deixe que nada tire você da presença de Deus. Amém? Então aqui esse salmista, ele ora a Deus que na angústia dele ele clamou ao Senhor. Ele diz que Deus ouviu ele. E ele pediu que o Senhor livrasse a alma dele dos mentirosos e da língua dos enganadores. Então, amado, se afaste daquelas pessoas que que não te faz bem. Afaste dessas pessoas que não te acrescenta nada. Agora sim, amados,
dê palavras de conforto. Não se afaste no modo de você não estar com essa pessoa. Se afaste assim, no modo assim que vocês não fique com os mesmos atitudes dessa pessoa. O afastar é isso, é não absorver o que essas pessoas lhe trazem de ruim. Mas agora sim, ore por essas pessoas, porque Deus ele quer que nós venhamos amar o nosso próximo, seja ele bom, seja ele ruim. Ame, cuide, não faça desdém dessas pessoas, né? Só não vá andar com essas pessoas, mas ore por elas, né? Fale de Deus para essas pessoas, para que essas pessoas saibam que você serve a um Deus vivo e poderoso. Amém? Voltando aqui para o estudo, o que diz mais é que a palavra de Deus, amado, ela nos faz absorver a cada dia, a estarmos firmes nesse amor de Cristo. Porque quando nós estamos alicerçados em Cristo, nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo, nada nos separa do amor de Deus. Porque quando nós estamos fortes, firmes espirituais, lendo a Bíblia, Deus nos fortalece. Deus nos livra dessas coisas ruins. Entende, amados? Então aqui fala assim, ó, como Deus, ele nos protege. Ele intercede por nós, Jesus, com gemidos inexprimíveis. Está lá em Hebreus, capítulo 7. Vamos ver, amados, o que Hebreus diz? Hebreus, capítulo 7, 25, que diz assim a palavra de Deus: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, quem se chega a Deus, Jesus ele intercede por nós, né? Então assim ele não permite que nada nos tire da presença de Deus. Aqui diz aqui, ó, ele intercede Cristo por nós lá do céu, né? Então, amados, vamos estar firme com o Senhor, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui diz o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui diz assim a palavra de Deus: se alguém fracassar, amados, na sua vida espiritual, não será por falta de graça e amor divinos, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele, em Jesus, o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Entende, amados? Então aqui, essa palavra, ela sempre nos ensina, amados, né? Que nós devemos crer nesse Deus que criou os céus e a terra. Nenhum mal poderá, amado, nos atingir quando nós estamos firmes com Cristo, né? Então aqui o salmista, ele fala que a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, porque ele reconheceu que andando com aquelas pessoas que não era a favor da paz, não fazia bem a ele, né? Então, assim, por isso que eu digo, aquelas pessoas que você está ali perto, que não te traz paz, que não te faz sentir alegre, vigia, irmãos, vigia, amados, porque temos que ter o controle da sabedoria de andarmos para cima, andando conforme a palavra de Deus, sendo cabeça e não cauda, andando por cima e não por baixo,
sendo felizes, alegres, positivos, né, compreensíveis. Se você está andando com pessoas negativas, pessoas que não te acrescentam, vigie. A Bíblia diz que nós temos que estarmos felizes, porque quando nós estamos com pessoas assim, andamos angustiados, né? Então, vamos aprender desse salmo. Esse salmo, amado, até quero passar para vocês do 120 ao 134 aqui. Ele passa aqui na palavra de Deus para mim você entender que ele é cânticos dos degraus. Aqui para vocês entenderem um pouco, eu vou ler para vocês. Estes 15 salmos são intitulados Cânticos da Subida, Cântico dos Degraus. Alguns creem que esta expressão refere-se aos degraus lá do relógio de sol em forma de escada na época do rei Acais, no qual a sombra ela recuou 10 degraus, como prova de que Deus concederia ao rei Ezequias mais 15 anos de reinado pacífico, né? Um reinado de pacificação, de paz. Então, estes salmos, lá na frente, nós vamos ver, porque eles são os salmos intitulados Cântico dos Degraus, que é do 120 ao 134. Então, aqui diz que ao rei Ezequias, Deus ele concederia ao rei Ezequias mais 15 anos de reinado pacífico. Estes salmos teriam sido compelidos em memória daquela promessa, mas eu vou ler um pouco para vocês entenderem que na maioria dos entendidos, no entanto, crê que a expressão cântico da subida referia-se aos salmos que os judeus cantavam quando juntos subiam a Jerusalém como peregrinos às festas sagradas. Então, amados, eu vou ler aqui um pouco para vocês, está lá para vocês entenderem. Tá em não, eu vou ler, tem 2 Crônicas 20, capítulo 6, do capítulo 20, do verso 6 ao 10. E tem também Isaías, foi o que eu separei para vocês verem, do capítulo 38, do 5 ao 8, que diz assim: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouve a tua oração e ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás, assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Então o Senhor com estas coisas, amados, se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito, portanto cura-me, faze-me viver, porque não pode louvar-te. Aqui também esse estudo nos mostra que o que nós temos que fazer é fazermos em vida, porque não podemos louvar na sepultura nem a morte, glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses sim louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notório a tua verdade. Então aqui, amado, para que vocês entendam, eu vou falar um pouquinho aqui dessa história, que diz assim: assim recuou o sol 10 graus. Não se sabe exatamente como a sombra recuou 10 graus no relógio de sol. O que está claro é que assim aconteceu, mediante a palavra poderosa de Deus, como um sinal profético a Ezequias, de que Deus ouvira as suas orações e visto as suas lágrimas, e de que ele o curaria. Então aqui, amados, Ezequias,
ele teve aqui uma enfermidade, ele adoeceu, foi uma doença mortal. E veio a ele, né? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, que lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto. Quando Ezequias ouviu essa palavra vinda de Isaías, ele virou o rosto. Então Isaías colocou o rosto, né? Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andes diante de ti, que andei, desculpa, amados, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias, amado, muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor de novo a Isaías, dizendo: Vai, volta lá e diz a Ezequias que Deus, amados, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, amados, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, que voltasse 10 graus atrás. Assim recuou, amados, o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. E Deus acrescentou a ele, a Ezequias, mais 15 anos, amados. Imagine, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, louvado seja Deus, porque Deus, amado, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus quer de mim e de você entrega, Ele quer de mim e de você oração. Vamos orar com cânticos, com louvores, com nossa dedicação devocional do dia a dia. Vamos dizimar a nossa vida ao Senhor. Amados, muitos estão aí preenchendo as suas vidas com muitas coisas e nem lembra de orar, nem lembra de ter comunhão com Deus. Por isso, amada, a importância desses estudos, amados. Por isso a importância de orarmos. Vamos orar, vamos acreditar, porque Deus, ainda que esteja demorando, mas é tudo na hora de Deus, porque Deus ele não vai dar algo que eu e você esteja imaturo para receber. Nós precisamos ser maduros, nós precisamos estar apto para receber as bênçãos do Senhor. Porque você estando maduro, você estando apto, você vai saber administrar aquela bênção que você tanto pede a Deus e Deus faz chegar nas suas mãos, entende, amados? Então vamos, amado, clamar, vamos orar, vamos acreditar nessa palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Shalom Adonai.